Reserva de emergência, como calcular, ou melhor, o que é uma reserva de emergência? Muitas pessoas não sabem e é por isso que eu vou gravar este vídeo exclusivo para isso. Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal Mentalizei. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta da Ale, que eu vou deixar o Instagram dela aqui. Ela fez a pergunta lá na enquete, eu abri um espaço nos stories, perguntando qual conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse pro YouTube. Então, se vocês quiserem opinar, podem ir lá no Instagram e perguntar, me mandar pelo direct, que eu com certeza vou fazer com o maior amor e carinho do mundo um conteúdo exclusivo pra sua pergunta. E a Ale perguntou sobre reserva de emergência. Reserva de emergência, acho que não precisa, a pessoa nem precisa investir para saber o que é. É um valor ou algo que está reservado para uma situação emergencial, normal. E o que essa reserva de emergência vai fazer? Bom, numa emergência a gente fica em prantos, os sentimentos tomam conta. E normalmente o que está reservado para essa situação acalma, traz sossego e traz tranquilidade. Então assim, a reserva de emergência o objetivo dela não é a rentabilidade, não é enriquecer, mas é trazer a tranquilidade e a serenidade para tu poder ficar doente, enfim, sofrer um acidente que pode acontecer, ou ajudar um familiar que possa ter como um dano alguma dessas coisas que eu comentei, e você poder amparar também para sua tranquilidade. E nós sabemos que investimento, trabalho, tem muito a ver com o psicológico. Então, se a gente está passando sufoco dentro de casa ou fora de casa, isso impacta nos nossos resultados do trabalho e, consequentemente, na nossa remuneração. Então, a reserva de emergência ela vem para isso, para trazer a paz na alma. Como eu digo e disse nos outros vídeos, sempre digo e disse nos outros vídeos, os números não têm sentimentos, os números são frios. Ou seja, não adianta ter medo ou deixar de ter medo para montar uma reserva de emergência, tem que ter uma regra. E qual é a regra, Léo? Eu quero saber. A regra é a seguinte, papel e caneta na mão e vamos lá. O cálculo é fácil e é ágil. Eu vou montar aqui uma pirâmide, cuidado com pirâmide, mas a pirâmide para vocês entenderem como que se faz o cálculo da reserva de emergência. Um empreendedor, e depois eu explico por quê, ele vai ter que separar de 6 a 8 meses o custo mensal dele, de vida, o custo de vida dele mensal. Ou seja, ele gasta, para facilitar o cálculo, R$1.000 por mês. Ele vai ter que separar de 6 a 8 mil, 6 a 8 meses, né? R$1.000 por mês, 6 a 8 meses do custo dele de vida para uma reserva de emergência. Uma pessoa que trabalha de carteira assinada, ela vai separar de 4 a 6 meses. E um servidor público de 3 a 4 meses. Por quê? Vocês concordam comigo que o empreendedor ele pode passar por períodos de baixas muito maior que um servidor público que, independentemente do Brasil estar numa situação delicada, sensível ou muito positiva, ele vai ganhar aquele salário porque ele tem aquela estabilidade que a gente conhece. Então a pessoa passou no concurso e o salário dele entra, ele vai lá, ele trabalha no Banco do Brasil, na Petrobras, o salário normalmente entra de forma estável, muito mais estável, por isso que ele fica no topo da pirâmide, que uma pessoa que trabalha de carteira assinada, que pode ser demitida a qualquer momento. Mas essa pessoa ainda tem mais estabilidade, né, do que o empreendedor. Não estou falando quem ganha mais, estou falando de imprevisto. O mercado pode ter um imprevisto por causa de por exemplo agora, coronavírus, gripe suína, enfim. O empreendedor pode ficar sem mercadoria, o dólar pode disparar e a carne ficar 30% mais cara e ele não conseguir vender essa carne por um período muito longo, ou pegar fogo numa fábrica, ele tem um risco muito maior. Coisa que a pessoa que está pelo regime CLT, bom, se pegou fogo na fábrica ou não pegou, ele tem o salário dele mensal, ele tem um contrato que ele vai receber com chuva ou com sol, a menos que ele seja demitido. Então o empreendedor ele passa, no português falado na rua, por um perrengue, por um potencial perrengue, potencial momento de baixa muito maior do que a pessoa de carteira assinada, que está um pouco mais estável, e o servidor público um pouco mais estável. Não quer dizer que o empreendedor vai ganhar menos ou mais, mas ele precisa reservar, planejar um tempo maior para uma reserva maior para um tempo indeterminado que ele possa ter. O mesmo exemplo eu gosto de fazer analogia para os corretores de imóvel. Corretor de imóvel, normalmente eles vendem um imóvel a cada 6 meses. Às vezes eles ganham muito dinheiro com essa venda, mas não quer dizer que eles vão sair gastando como se aquele fosse o salário dele. No primeiro mês ele gasta tudo, porque ele sabe que ele tem primeiro que ele é autônomo, né? Ele pertence a essa classe aqui dos empreendedores, que ele tem que pagar a estadia dele num hotel, num financiamento, a moradia, a alimentação, o traje, telefone. Então, já que o regime é autônomo, ele tem que se manter e fazer a distribuição, a gestão do patrimônio dele distribuído, proporcional aos meses que ele planeja ali não vender. Então ele tem que ter esse
planejamento, senão ele vai passar sufoco também. Então sempre a reserva de emergência, a gente não vai conseguir ter uma rentabilidade muito alta, mas não é porque a gente não quer ter rentabilidade, é porque a gente vai procurar proteção para esse patrimônio. Por que ele vai proteger esse patrimônio? Porque ele é para uma emergência, a gente não pode ficar arriscando esse patrimônio. Então, essa é a primeira, é a premissa da reserva de emergência. Ter uma garantia que esse dinheiro vai estar bem cuidado e não vai estar sofrendo um risco muito alto. E agora vamos fazer um exemplo básico para a gente entender que a reserva de emergência, ela trabalha diretamente, eu acho que a palavra-chave da reserva de emergência é liquidez. Imagina que eu tenho um amigo meu chamado Fernando e ele não tem nada na vida, além de uma mansão de R$1 bilhão. Nossa, o Fernando tem uma mansão de R$1 bilhão, beleza. Ele tá lá com a mansão dele em cima do morro, uma mansão branca, com seguranças, enfim, tem tudo lá, um patrimônio todo estruturado que veio da família dele e ele herdou. Só que o Fernando ficou doente. Como é que ele paga essa consulta, os medicamentos, o raio-x, enfim, o que ele precisa ter de uma forma emergencial, uma despesa emergencial, como é que ele paga com essa mansão? Não tem como. Não dá para chegar no médico, quebrar um pedaço lá de um tijolo da mansão e falar, tá aqui, ó, tá aqui esse tijolinho e me atende agora. Não é assim. Então, a liquidez, ela é muito importante, por quê? Porque numa emergência o que tu precisa é agilidade para resolver aquilo, porque é uma emergência. Então tu tá machucado, um familiar teu tá no hospital, alguma coisa que precisa de um dinheiro para fazer um exame, tu tem que ter um potencial de conversão do teu ativo, de um bem, de um relógio, de qualquer coisa em dinheiro. E aí a gente tem que pensar em liquidez. O que é mais fácil de poder ser transformado em dinheiro? Uma mansão, um relógio ou um CDB, que é um tipo de aplicação que a gente vai falar no canal ainda. Se vocês já conhecem, que bom, e já é uma forma de vocês começarem a pensar na reserva de emergência de vocês, Tesouro Selic, enfim, investimentos que tenham resgate imediato. Ou seja, o que tem a liquidez mais acessível, mais rápida? Uma mansão, um relógio ou um CDB de liquidez diária. CDB de liquidez diária, para quem não sabe, é um investimento que vocês vão clicar um botão resgatar e ele vai entrar na conta. Imediato, não vai ter que esperar nada. Então, é isso que tu precisa para tua reserva de emergência. Não necessariamente vocês não vão ter que ter rentabilidade, mas vocês vão ter que ter agilidade, liquidez no dinheiro de vocês, e essa é a palavra-chave, é o divisor de águas para identificar uma reserva de emergência. Ah, eu tenho uma reserva de emergência que eu clico lá no botão e demora 30 dias para vir o dinheiro. Não é reserva de emergência, tome cuidado. E fazendo uma analogia, eu gosto bastante de fazer analogia, e finalizando o vídeo, eu vou deixar uma mensagem para vocês. Muita gente quer colher os frutos, mas não é nem que não quer plantar. Tem aquela frase, quer colher, mas não quer plantar. Não, plantar também é uma coisa mais futura. Antes de plantar, a gente tem que deixar o solo fértil, adubado e hidratado. Então, o solo, nessa analogia das finanças, é a reserva de emergência. Plantar seria investir, começar a pensar numa carteira. Mas para isso tem que ter o solo, tem que ter a reserva de emergência. Não tem como fugir. Se quiser plantar sem solo, a gente sabe que na natureza a árvore não cresce. Nos investimentos até cresce, mas quando tem o tombo, não tem o chão, não tem o solo para cair. E aí tu pode cair, perder tudo e muito mais. Então é bom ter um solo firme, estruturado, adubado, para receber o seu futuro, na verdade. O investimento é o futuro. Então não se preocupe se vai demorar para fazer uma reserva de emergência, porque esse solo ele tem que estar firme depois para aguentar as raízes que vão dominar todas as oportunidades da tua vida, que vão ser o teu poder de compra, a tua qualidade de vida e o teu conforto futuro seu e da sua família. Espero que tenham gostado, deixem seu like e comentem aqui ou me chamem no direct para falar o que vocês acharam do vídeo. Aguardo vocês no próximo, um grande abraço.